Fala, meu povo, hoje eu vim falar sobre 5 coisas que o Chris poderia ter, que ele não conseguiu ter, e que a gente queria que ele tivesse, e que seria interessante se ele conseguisse ter. E eu vou parar de falar e. Começando pela quinta posição, o Chris não usou nenhuma técnica contra o Caruso, né? Eu sei que na maioria das séries de comédia, tudo que acontece no episódio anterior é esquecido, não é lembrado e passa batido. É normal, né? Porque cada episódio tem uma história. Mas nesse caso poderia ter uma continuidade. Porque ele chegou a aprender o golpe de karatê que ele usou contra o Drew, né? Mas ele nunca usou contra o Caruso. E na última temporada ele aprendeu a se desviar. Em um episódio específico, que é o episódio do Bots. Ele não usa isso contra o Caruso, só usa no episódio depois. Nunca mais ele usa nenhuma técnica de combate. Na quarta posição, Chris não conseguiu ter um carro. Ele conseguiu ter um carro, só que foi roubado, quebrado, destruído. E seria interessante se ele conseguisse. Na terceira posição, eu vou falar sobre aquele episódio que é o episódio lá do bolo, né? Que o Chris vira tipo Masterchef. E ele conhece lá aquela garota, ou aquele garoto, seja lá o que for. Angel, né? E que é muito engraçado. E esse personagem poderia aparecer mais. E o Chris poderia conseguir mais amizade com esse personagem. Seria interessante. Mas ele não conseguiu ter, não é o que acontece. Na segunda posição, uma coisa que o Chris poderia ter, poderia conseguir, né, é a Garibalda, que ele só consegue no episódio da Garibalda, que é muito bom, muito engraçado, mas ele não fala a verdade pra Garibalda, que eu não vou repetir aqui, todo mundo sabe, e ele acaba sendo esculachado no final. Mas poderia ser interessante se a Garibalda continuasse na série e se eles continuassem juntos. Seria muito, muito, muito interessante. Mas do jeito que eles escolheram também não é ruim também. E na primeira posição, a coisa que mais faz falta, a coisa que seria mais interessante se o Chris conseguisse, que é raro ele conseguir os objetivos dele, porque a piada principal, uma das piadas principais é o Chris fracassar. Na primeira posição, é óbvio, o Chris não conseguiu ficar com a Tasha. Durante um bom tempo ele não conseguiu, só ficou durante um episódio, né? E nesse caso da raiva, né? Porque é tanto tempo com essa história de taxa, para no final acabar do jeito que acabou. E aí dá raiva do Chris, dá raiva da Tasha, dá raiva de todo mundo, né? Então basicamente é isso. Não esqueça de curtir, valeu, falou!